Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por estarmos aqui, presente, nesta noite de hoje, para que possamos, ó Pai, receber, refletir, buscar, mudar, melhorar a nossa condição, levando todo o aprendizado da noite de hoje para o nosso dia a dia, aonde quer que possamos estar, para a melhoria não só nossa, mas também do próximo, do familiar, do amigo, onde quer que estejamos. E nesta noite de hoje façamos um pensamento positivo a nosso irmão Antônio, que fará a palestra da noite de hoje com o tema Definindo Objetivos. Obrigado, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Boa noite, pessoal. Que Deus nos abençoe, né? Eu peço a Ele que me auxilie no que eu vou falar, para que seja de maneira que toque, e também auxiliando a vocês nesse sentido do entendimento, porque nós precisamos muito dos conhecimentos para irmos nos transformando. E como é um início de ano, né, a gente deve traçar vários planos, ter objetivos. Por isso o tema coloquei como definindo objetivos, porque tem um ditado que diz o seguinte: quem traça objetivo, quem sabe o que quer, vai mais longe, né? Vai mais rápido e vai com mais perfeição. Então nós devemos buscar conhecimento e termos objetivos de onde aplicar esse conhecimento e para passar lá. Então, olha aquela criança lá, ela olhando para frente, pensando onde eu vou. Já parou para pensar nos seus objetivos? No caso, nós estávamos falando que o ano está iniciando. Já traçaram algum objetivo para esse ano? O que é que eu quero, né? Porque normalmente a gente faz. Esse ano eu quero ser diferente, esse ano eu quero deixar de algum vício, alguns defeitos, eu quero ser mais paciente, quero ser mais amoroso. Nós devemos ter esses objetivos de buscar ser melhor, corrigir defeito esse ano, né? É o Espírito, né? Quem é o Espírito? Somos nós, é o Espírito, é você quem decide seu destino, seu futuro. Já parou para pensar no seu futuro? O que tem feito? A cada um é dado segundo as suas obras. Então, é nós que vamos decidir também o que nós queremos para o nosso futuro. Pense com otimismo, eu vou conseguir. Eu tenho Deus, eu tenho um anjo de guarda que me auxilia, eu tenho a espiritualidade. Se eu fizer a minha parte, com certeza, eu sou fortalecido, eu sou intuído, orientado, né? Vou ter mais força, mas é preciso que nós façamos a nossa parte, não é mesmo? Porque as coisas não vêm de graça, é do esforço. Como eu disse antes, a cada um é dado segundo as suas obras, segundo as suas buscas e o que nós temos buscado. Muito bom que a gente faça uma reflexão. O que eu tenho buscado fazer na minha vida? Todas as noites, antes de dormir, dá uma analisada o que nós fizemos nesse dia, né? E o que nós buscamos fazer amanhã, o que eu fiz de certo para dar continuidade e o que eu errei para buscar evitar no outro dia, né? Então, olha lá, objetivos, quem os traça vai mais longe e vai mais rápido, aquilo que a gente falou antes. Aí vem a pergunta, qual o seu objetivo na vida? Já, com certeza, temos muitos, né? A gente precisa fazer essa análise, o que é que eu quero na minha vida? É claro que nós precisamos de crescimento de coisas materiais, mas também devemos buscar o crescimento espiritual. Até porque nós não sabemos qual a hora que nós estaremos voltando para o plano espiritual.
Então nós devemos ter objetivos para aqui, para o nosso dia a dia, nos esforçarmos para cumprir esses objetivos, porque também não adianta só ter, né? Ter a vontade, esforçar e fazer, cumprir. Qual o seu objetivo na vida, então? Evoluir, eu creio, né, que a maioria de todos nós aqui é evoluir, ser capaz de aprender e praticar o bem, ser útil. É esse o objetivo de vocês, da maioria? Eu creio que sim, né? Evoluir, principalmente. O que é evoluir? Corrigir defeitos, adquirir virtudes, né? Ser mais amoroso, ser mais calmo nas horas que precisam, porque muitas vezes nós somos muito rudes, muito nervosos, né? Precisamos, tudo isso aí, ter esse objetivo de ir corrigindo. Passou, tratamos mal, fazer uma reflexão, aquilo que eu falei, por que eu falei, não deveria, né? Deveria, ou então chegar, pedir perdão, buscar compreensão. E isso, gente, que é o mais difícil, principalmente dentro do lar. Porque lá fora, muitas vezes, a gente pede desculpa para o outro, oh, me perdoa aí, falou, né? Aconteceu, né? Agora, dentro de casa, nós temos mais dificuldades. Então, a gente precisa buscar essa compreensão que nós erramos e que o próximo também erra contra nós. E aí a gente precisa dessa compreensão. Então, corrigir defeitos novos e antigos. Nós temos defeitos que nós trazemos de muitas e muitas vidas passadas, que são difíceis de corrigir. Se nós não batalharmos mesmo contra eles, eles vão ficando. E a gente sabe que o nosso mundo está num momento de transição. Deixar de ser um mundo de expiação e provas para ser um mundo de regeneração. Mas para nós continuarmos aqui, nesse mundo de regeneração, com certeza nós precisamos corrigir muitos defeitos. E muitos deles são muito antigos, que nós trouxemos de outras vidas, né? Dá mais trabalho, mas temos que batalhar. Porque os que vão continuar aqui nesse mundo de regeneração não são espíritos santos, perfeitos, mas que querem modificar, que se esforçam para corrigir defeitos, né? Então a gente precisa ter essa meta de corrigir defeitos novos e antigos. Nós temos defeitos que nós conseguimos, nós começamos a ter eles nesta vida também, são os novos, né? A gente talvez não tinha antes, mas temos defeito muito antigo. Resgatar débito com resignação. Para nós também é muito difícil, né? A gente resgatar débito com resignação, normalmente vem o nervosismo, vem a reclamação, as dificuldades de aceitarmos. E nós temos débitos que nós, como estava falando antes, que nós trazemos de outras vidas. Aí tem pessoa que diz, nossa, mas eu não mereço isso, né? Eu não fiz por merecer esse sofrimento que eu estou tendo. Talvez não fez nessa vida, mas Deus dá a cada um segundo as suas obras. A gente vê muito falar que Deus é bom e Deus é justo. Então, se estamos passando por dificuldades, é porque de alguma forma nós buscamos e temos esse merecimento, né? Assim também como as coisas boas que nos acontecem. Aí começando, qual o seu objetivo no lar? Você já parou para pensar que a gente precisa ter um objetivo dentro do nosso lar, com os nossos familiares, e traçar esses objetivos? Como a gente está falando que é o início de ano, a gente buscar traçar objetivos para o ano inteiro, também depois para toda a vida, para a vida espiritual, para as próximas vidas, né? A gente vai estar falando disso. Qual o seu objetivo no lar? Deve ser esse, né? Ser bom exemplo para aqueles que eu convivo, meus filhos, ou meus irmãos, ou minha mãe, né? Cada um tem os seus familiares lá. Ser bom exemplo, viver em paz, e viver em paz dentro do lar, muitas vezes a gente tem muita dificuldade, né? É o que a gente estava falando, lá fora, às vezes a gente atura muitas coisas que dentro do lar, que é com a família, nós não aturamos. Então, a gente deve ter esse objetivo de ser mais resignado dentro do nosso lar, de aceitar mais
Se nós erramos tanto contra o próximo, é normal que o próximo também erre contra nós. Nós temos momentos difíceis que nós desequilibra, o próximo também tem. Então, buscar essa compreensão, viver em paz, em harmonia, respeito, né? Porque esse respeito a gente precisa dar para receber, né? E começa muitas vezes um desequilíbrio com pequenas palavras, com pequenos gestos, de repente perde todo esse respeito, toda essa compreensão que a gente vê muito acontecendo por aí, né? de coisas terríveis nos noticiários. Começou de uma pequena coisinha e foi crescendo, chega ao ponto de uma desarmonia muito grande. Viver em um lar feliz e com Jesus. Que jeito? Ter o hábito da oração, culto no lar, ter esse dia de encontro. Eu creio que a maioria aqui já tem, mas se não tem, busca ter um dia na semana, pelo menos, de fazer a leitura de uma mensagem, do Evangelho, comentar com aqueles que estão assistindo, buscar essa energização para dentro do lar. Eu falo porque lá em casa a gente faz sempre nos domingos, 8 horas a gente está fazendo. Então, antes de fazer, a gente lê uma mensagenzinha, de um livrinho pequeno, a gente comenta aquela mensagem, um fala uma coisa, outro fala outra, né? E isso acaba abrindo muito a nossa mente, os conhecimentos. Depois disso, a gente faz a prece. Imagina uma prece bem feita dentro do lar, quanta energia boa se busca e quantas energias ruins são eliminadas ali naquele momento da prece, da leitura. Depois dessa prece, a gente vai fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é o nosso caso, mas cada um, né, pode ter a sua maneira. Então, a gente faz a leitura do Evangelho, comenta também, ainda faz uma leitura de umas 2 ou 3 perguntas do Livro dos Espíritos. Isso traz muito conhecimento, viu, gente? O Livro dos Espíritos são 1019 questões diretas e mais várias outras, né, complementares. Então, praticamente tudo que nós quisermos aprender sobre a vida no Livro dos Espíritos tem. Então, é muito importante. Lá em casa a gente vai seguindo. A gente começa o Evangelho lá na primeira leitura e vai até a última. O Livro dos Espíritos, na primeira questão, o que é Deus, né? Que é a primeira questão do Livro dos Espíritos, até a última. E assim, com certeza, a gente vai lendo, comentando, igual eu falei, um dá um palpite, outro dá outro, e a gente aprende muito. E para terminar, a gente faz uma prece, né, de encerramento. E é muito bom, a gente sente essa energização na hora que termina o culto, que está bem diferente de quando a gente começou. Se vocês não têm o hábito, faça para ver e faça essa observação. O quanto é bom você ter um momento de oração dentro do lar. E aí, então, a caridade começa em casa, a gente precisa colaborar. Aquilo que a gente estava falando, muitas vezes lá na rua nós somos muito bonzinhos com os outros, educados, né? Mas dentro de casa, esse serviço é só da mulher, né? O homem fala, ou muitas vezes o homem precisa de uma colaboração que a mulher também não dá. Então, é preciso, dentro de casa, a gente ter esse hábito de sermos irmãos também, de seres amorosos, como muitas vezes a gente procura ser lá na rua, lá fora de casa, né? Então, como diz aqui, a caridade começa em casa. E na escola, para quem estuda, tem alguém estudando aqui? Então, a gente precisa também buscar, na escola, ter esse interesse de passar de ano, mas com conhecimento, né? A gente tem que ter esses objetivos na vida. Igual o objetivo que nós estamos vivendo aqui. A gente tem o objetivo de estar crescendo moralmente, de estar adquirindo conhecimento, de estar buscando a prática, e assim também na escola, buscar conhecimento, formar com conhecimento, usar esse conhecimento na profissão. Por que a gente fala isso? Porque tem pessoas que passam de ano quase como
Se perguntar para ele quando termina o curso, ele não sabe praticamente nada, porque não se dedicou, só queria passar de ano. Mas imagina um médico que passa de ano sem conhecimento. O quanto fica difícil, né, para ele e para quem é atendido por ele. E no trabalho? Também a gente precisa buscar seriedade, se sendo patrão ou sendo empregado, né, ou autônomo. A gente precisa trabalhar com seriedade. O que eu ando fazendo do meu tempo, do meu trabalho? Com honestidade. Isso que eu estou fazendo é certo? Né? Com cooperação, sermos, como eu estava dizendo, sendo o patrão ou sendo o empregado, ter a cooperação um com o outro. Sermos como irmãos, né? Trabalhando, buscando essa harmonia dentro do trabalho também. Profissionalismo, o quê? Buscar conhecimento daquilo que nós estamos fazendo. Fazer curso, se eu vou trabalhar em qual seja o ramo, eu ter conhecimento e trabalhar com profissionalismo. E na sociedade? Sociedade o quê? Na rua, onde estivermos, né? Pode ser, aí já agrupa todos os locais. Ser bom exemplo. Nós, espíritas, por exemplo, somos muito observados. A gente precisa tomar cuidado, porque uma fechada no trânsito que você leva e xinga, ou você, uma velocidade a mais que a gente muitas vezes... Né, e muitas vezes nós estamos sendo observados, olha lá, aquilo lá é um espírita que prega isso, prega aquilo, mau jeito dele. Né? Uma má resposta que nós damos, porque também nós não somos perfeitos, né? Nós também temos nosso desequilíbrio. Então, a gente precisa buscar na sociedade colocar em prática o que nós temos aprendido. Amor ao próximo, serenidade, né, honestidade, cooperação, o que a gente estava falando no trabalho ali, ó, ser bom exemplo em tudo que fizermos. Qual é o seu objetivo na religião? Olha lá, a gente vê ali, são várias, né? Inclusive o Chico Xavier está ali também. Então, não importa a sua religião, não é a religião que é importante, mas é o que ela nos modifica para melhor. Né? Então, o evangélico, normalmente eles se privam de muitos erros pelo conhecimento adquirido, isso é muito importante. Eles têm essa força, né? O católico a mesma coisa, e nós espíritas também. Precisamos colocar em prática o aprendizado. E o nosso aprendizado, nossos ensinamentos são mais profundos. A gente tem essa ideia muito grande de que nós somos eternos, de que a vida continua, de que quando nós desencarnarmos nós vamos estar vivendo no plano espiritual, com as nossas somas, né? Nós vamos estar levando conosco as nossas somas, aquilo que nós fizermos aqui, de bom e de ruim. Então, a importância, gente, de nós buscarmos todos os dias, fazer uma reflexão. Como foi o meu dia hoje? O que eu fiz de certo para dar continuidade? E o que eu errei para evitar de cometer de novo esses erros? Porque a gente tem aprendido muito, né? Eu creio que a maioria de vocês aqui já veio várias vezes, ou já foi em vários lugares religiosos, e ouviram muito. E a prática? Aí é o que a gente está falando, colocar em prática o aprendizado. Isso é muito importante, porque quando nós desencarnarmos, esse conhecimento vai estar nos cobrando. Tem várias passagens, vários livros que cita. Os espíritos, muitas vezes, muito arrependidos pela perca de tempo. Né? Nossa, eu tive uma oportunidade de reencarnação que hoje não está fácil. Antigamente as mães tinham 12 filhos, 14 filhos, né? Hoje tem um, olha lá, muitas vezes nenhum. Né? Então não está fácil a gente ter uma oportunidade de reencarnar. E todos nós temos muitos débitos ainda, com certeza, para saldar, né? Então busquemos aproveitar o nosso tempo
colocar em prática as coisas que nós temos aprendido e o que não temos ainda, buscar estudar. Já pensou, só a gente estava citando aqui o caso do Evangelho, que você tem várias leituras, do Livro dos Espíritos, com mais de 1000 questões e respostas, o quanto a gente aprende, e se a gente estudar e esforçar para colocar em prática esses estudos, nós não vamos conseguir nos transformar em santo, né, de um dia para o outro, mas nos esforçarmos para ir melhorando no dia a dia. Como nós estávamos dizendo, esse é mais um ano de vida que nós estamos tendo. É mais uma oportunidade que muitos não tiveram de estar no corpo físico ainda agora. Agora mesmo a gente estava falando de um palestrante espírita muito bom que desencarnou. Como é que é? Paulo Cesário, né? Pois é, com certeza deixou um legado muito grande, porque ensinou muito. Ele trabalhou muito em palestras e no centro que ele frequentava, ajudou muito, e com certeza tem muitos amigos no plano espiritual esperando ele, né? Mas, por outro lado, também nós podemos arrumar muitos inimigos. Muitas vezes, no desencarne, os familiares que estão de lá vêm naquela vontade de encontrar aquele parente que desencarnou. Tem um livro que cita isso também, quando os parentes vão chegando, uma turma de espíritos obsessores vem e resgata aquele ser e leva, porque ele tinha muitos débitos, ele arrumou muitos inimigos aqui no plano físico. E imagina a tristeza desses familiares e desse espírito também. Então, onde a gente deve fazer tudo para evitar a inimizade, de estar prejudicando o outro, porque muitas vezes eles guardam mágoa, e não só eles, mas aqueles que são parentes, né, aqui ou no plano espiritual. Então, muitas vezes a pessoa tira a vida do outro e fica contando vantagem, ou dá um prejuízo para o outro, fica contando vantagem, e depois tem esses problemas, né, no desencarne. Então, a gente precisa desses objetivos de estudar, buscar conhecimento, até disso que a gente está falando, né? De colaborar com aqueles que nós convivemos no dia a dia, trabalhar, né? Amar e instruir isso na casa espírita. Nós estamos falando aqui de estudar aqui, eu estava procurando aqui, tem vários estudos, né? De colaborar. O que a casa precisa? De trabalhadores, né? Trabalhar, amar uns aos outros, né? Ter aquela amizade realmente profunda, de amor, e instruir. E eu coloquei lá, temos vaga? Tem, não tem? Se alguém quiser, então, eles têm vaga para trabalhar aqui. Se vocês quisessem, que não for ainda, né? E quiser se tornar um trabalhador da casa, eles têm vaga, temos vagas, né? Então, objetivos, né, que a gente continua aqui. Mudar o que deve e possa ser mudado. Tem muita coisa na nossa vida que a gente precisa mudar, que deve ser mudado. Esforçar muito para isso. A gente dá uma analisada nos nossos erros e fala assim, eu quero mudar isso esse ano, eu quero corrigir esse defeito. Seja da bebida, do cigarro, das drogas, do sexo desvairado, seja qual for, né? A gente buscar corrigir. Porque se a gente lendo o livro, vê a dificuldade que o espírito tem quando chega no plano espiritual com seus vícios. Muitas vezes eles são atendidos e é para levar para uma colônia, para um lugar de amparo, mas lá não tem cigarro? Não, então não vou. Não tem bebida, não tem as drogas, não tem o sexo desvairado, então não vou. E aí, se a gente pudesse ver aqui, tem muitos que veem, né? Os médios videntes, a quantidade de espíritos obsessores que estão ali, espíritos viciados, vamos dizer assim, nos botecos, né? Nas choparias, nos motéis e em todos os lugares de promiscuidade, de perda de tempo, de vícios, de cigarro, de droga, né? Porque não dão conta, não corrigiram enquanto estava aqui,
e muitas vezes no plano espiritual também não consegue, e se tornam esses espíritos desvairados por aí. Resignar diante do que não pode ser mudado, porque tem coisa que nós não conseguimos, né? Não depende de nós. Aí não entrar em desespero também, porque esse também muitas vezes é um motivo. A pessoa desespera por aquilo que não tem jeito. Nossa, eu fiquei sabendo que eu estou com essa doença. E muitas vezes é uma doença sem cura, aparentemente. Porque aí vamos entrar em desespero, vamos pedir força a Deus. A gente sabe que milagres existem. E se for diante do que não tem como mudar, a gente recebe forças para estar ligando. Muitas vezes é um parente nosso, é um amigo que está passando por um problema muito sério. E a gente precisa também compreender que essas coisas existem na nossa vida, né? Dizer com mais convicção o quê? Como é bom viver, né? Por mais que a gente tenha dificuldade na vida, são resgates, são coisas para mudar depois e nós termos uma vida melhor. Então, como é bom viver quando nós buscamos essa compreensão de que a vida é assim mesmo. Tem momentos fáceis, tem momentos mais difíceis, mas tudo é passageiro. Então, a gente precisa também buscar ter objetivo no mundo espiritual. Como eu estava falando, essa vida aqui é muito passageira. O que é que eu quero no mundo espiritual? Está lá, o primeiro objetivo, quando eu desencarnar, é ser amparado. Porque, como a gente estava dizendo, tem muitos espíritos que não aceitam o amparo, porque eles têm vícios que, não, se ele for para uma colônia, não vai ter, como ele está dando prosseguimento, aí ele não aceita o amparo. Mas a gente, então, deve buscar corrigir esses defeitos que vão nos impedir. Outro objetivo no plano espiritual, rever entes queridos, né? Eu tenho minha mãe que está lá, tenho muita vontade de vê-la. Tenho muitos amigos que já foram, né? E também não tenho essa certeza de que vamos ver, né? Porque a gente vê, por exemplo, no livro nosso lá, o Luiz Sérgio, quando ele desencarnou, ele passou 8 anos no umbral, em dificuldade. Eu creio que esses 8 anos foi porque ele tinha muito conhecimento, porque ele era médico e fez muitas extravagâncias, e talvez esses 8 anos foi os 8 anos que ele encurtou na sua vida física aqui, e chegou lá tantos que foram chamados como suicida, né? Mas eu não suicidei. Mas é assim, a gente não suicida só tomando um veneno, dando um tiro no ouvido. Mas aquilo que a gente sabe que faz mal, e a gente não corrige, não controla, vai agindo como um suicídio para nós, né? Isso aconteceu com ele era chamado de suicida. E ele passou 8 anos nesse umbral, a sua mãe querendo auxiliar, mas ele não estava em condições. Quando ele foi levado para o plano espiritual, que passou uns tempos que ele teve condições, né? Ele começou a trabalhar lá, porque a mãe dele estava num plano muito mais elevado. Aí ele passou a ter contato com ela. E o pai, num plano mais difícil do que o dele ainda, mas também com o tempo foi encaminhado, né? E ele se tornou também um trabalhador lá no plano espiritual, né? E veio visitar parentes e auxiliar, né, na casa dele. Então, no plano espiritual também buscar conhecimentos, ser útil. Lá também existem os lugares de estudo, de auxílio, né? de compreensão e lugares de trabalho. Se a gente pudesse ver aqui a quantidade de espíritos que estão aqui buscando nos auxiliar, dando um passo espiritual em cada um de nós, me intuindo aqui no que vou falar, intuindo vocês na compreensão, a gente fala, poxa, mas é muitos, né? E são trabalhadores que estão aproveitando o seu tempo. E lá, nas colônias, que a gente, lendo esse livro, a gente vê a quantidade de espíritos que estão lá auxiliando, trabalhando, né? Estudando, buscando conhecimento. Então, a gente deve buscar conhecimento no plano espiritual também, quando nós desencarnarmos, buscar ser útil, porque lá também existem lugares de trabalho. Tornar-se trabalhador de Jesus. Pode passar. Então, e nas próximas reencarnações? A natureza não dá salto. Eu posso pensar porque eu vou desencarnar, mas nas condições que eu estou, eu creio que a maioria de nós ainda vamos necessitar várias reencarnações. E aí?
Eu já posso ir traçando planos para minhas próximas reencarnações, crescer moralmente. Quando eu sair do plano espiritual numa reencarnação, eu buscar ter na mente isso, eu quero crescer moralmente, eu quero adquirir conhecimento e prática, né, do que eu vou fazer na minha próxima vida. Retribuir tantas bênçãos recebidas aqui e lá no plano espiritual, porque lá também a gente recebe muito, né? Estava falando agora mesmo do André Luiz, quantas bênçãos ele recebeu lá, né? Quanto auxílio, quanto amparo. Ele foi levado para uma casa que acolheu ele lá e auxiliou até ele ter condições. Então, retribuir essas bênçãos recebidas, tornar-se espírito de luz, sonho nosso, né? E aquele último ali, ó, abraçar Jesus, já pensou? Nós temos uma pessoa que fez isso, recente. Vocês lembram quem foi? Tem um livro que cita. Foi Chico Xavier. Chico Xavier, quando desencarnou, consta que aqueles espíritos que trabalhou com ele, ditando as mensagens, auxiliando, vieram recebê-lo. E também o próprio Jesus. Imagina que momento. Chico Xavier, naquele momento de muitos amigos, aí chega Jesus e leva, né? Então, esse também deve ser o nosso objetivo de um dia. Claro que nós não estamos nas condições do Chico Xavier, né? Trabalhando do tanto que ele trabalhou, esforçado tanto que ele esforçou. Mas nós podemos passar a ser assim e ter esse encontro com Jesus, abraçar ele. Então, já como a mensagem final, fica aí, ó. São nos objetivos do dia a dia, escalando um degrau por vez, que nossos desejos e sonhos vão se realizando. Não dá salto. O esforço diário nos faz, ao final de um dia, estar mais perto de conseguir o sucesso. Mas é preciso esse esforço, pois ele nada mais é do que a constante evolução do corpo, da mente e da alma. E nós estamos aqui para isso, para evoluir fisicamente e espiritualmente, adquirir conhecimentos e praticar, né? E já finalizando, a gente vê ali, ó, um futuro feliz é a gente que cria, é nós, né? É nós que vamos criar o nosso futuro feliz. E lá, as festas, né? Porque como essa é uma palestra para início de ano, para o ano todo, é de festejar, de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por termos passado de ano, vamos dizer assim, né? Estamos agora em 2026, e agradecer muito, pedir a Ele que nos auxilie nessa parte também. Aí eu sempre deixo a mensagem ali, ó. A realidade muda a cada diferente estágio de crescimento. Então, conforme nós vamos crescendo, a nossa realidade vai mudando. Vamos analisar assim, por exemplo, quando nós éramos bem primitivos, a nossa realidade, o que nós queríamos mais era a caça, né? Era a alimentação, era aquelas coisas brutais. Conforme a gente vai desenvolvendo e crescendo, os nossos objetivos, a realidade vai mudando. Um espírito de luz, com certeza, a realidade dele já é bem diferente de nós que ainda não somos, né? Então, a realidade vai mudando a cada diferente estágio de crescimento. E que Jesus nos abençoe, né? Nos auxilia e que nós façamos a nossa parte, para que esse ano seja melhor do que o ano passado, principalmente em crescimento moral, né? Obrigado, viu, gente? Nesse encerramento, agradecendo a Deus pela oportunidade, por este dia tão importante de hoje, quando o aprendizado vem para nós, quando viemos buscar no Centro Espírita o recurso de Jesus para a cura, para melhorar as nossas condições na Terra, para a solução de problemas,
nós temos que agradecer e pedir a Ele que continue nos abraçando, nos dando forças e condições especiais para que possamos corrigir o nosso ser, a fim de que sejamos os espíritos benfazejos, os espíritos do bem, na grande obra do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, e a Deus, o nosso Pai. Muito obrigado, Senhor. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.